It's with great honor and privilege that I come before you today. É com grande honra e privilégio que eu venho diante de vocês hoje. There's very few sermons that I remember. Existem muito poucos sermões que eu me lembre. My father was a pastor as well, Meu pai também era um pastor, and he said this. e ele disse isso. He said, I may not remember what I ate last month, Eu talvez não me lembre o que eu comi mês passado, but it shows. mas mostra. And so there's very few sermons and messages that I remember specifically, Então, existe poucos sermões que eu me lembro especificamente, but back in 2018 when we first met, mas lá em 2019, quando a gente se conheceu, I remember Pastor Sammy's message. eu me lembro do sermão que o pastor Sam me pregou. That's amazing. Isso é maravilhoso. I don't remember much, Eu não me lembro muito, but I remember he taught on the Psalms of Lament, mas eu me lembro que ele ensinou nos Salmos de Lamentação and it changed my perspective e mudou a minha percepção on the Psalms. nos Salmos. And so I thank the Lord very much Então, eu sou muito grato ao Senhor for our relationship por nossa relação and how God has matured that e relationship. como Deus tem maturado esse relacionamento. 7 years ago, who would have ever thought 7 anos atrás, quem que imaginaria that here we would be in Tampa, Florida together? que aqui estaríamos em Tampa juntos? And so we praise the Lord. Então, nós adoramos a Deus. Just last week, we celebrated the resurrection of our Lord Jesus Christ. Semana passada, nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. It's commonly called Easter, É comumente chamado de Páscoa, but I like to call it Resurrection Sunday. mas eu gosto de chamar de o Domingo da Ressurreição. In reality, we celebrate Resurrection Sunday every Sunday, Na realidade, nós celebramos a ressurreição de Cristo todos os domingos, but we celebrate it in a particular way last Sunday. mas nós celebramos de uma forma particular semana passada, domingo passado. And so I thought that we would come to John chapter 21, Então eu pensei que hoje nós chegaríamos a João 21 and we would read that text there, just the first 14 verses. Então nós leríamos esse texto, os primeiros 14 versos. Now you can thank my wife, Vocês podem agradecer a minha esposa, because she told me, she said, now remember, someone is translating it. e ela disse: lembre-se que alguém vai estar te traduzindo. And so your message must be half as short. Então a sua mensagem tem que ser metade do que seria. So I changed my message Então eu mudei minha mensagem to this message today. para essa mensagem de hoje. But that never says that it will be short. Mas isso nunca garante que será curta. And so I see that you have the text there before you. Então eu vejo que vocês têm um texto diante de vocês. I will just read it in English and you can look at it in Portuguese rather than the translation. Eu só vou ler em inglês e vocês podem acompanhar em português ao invés de ter uma interpretação. To save some time. Para acumular, para salvar no tempo. So John 21, starting at verse 1. João 21, no verso 1. After this, Jesus revealed himself again to the disciples by the Sea of Tiberias. And he revealed himself in this way: Simon Peter, Thomas called the twin, Nathanael of Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and 2 other of his disciples were together. Simon Peter said to them, I am going fishing. They said to him, we will go with you. They went out and got into the boat, but that night they caught nothing. Just as day was breaking, Jesus stood on the shore, yet the disciples did not know that it was Jesus. Jesus said to them, children, do you have any fish? They answered him, no. He said to them, cast the net on the right side of the boat, and you will find some. So they cast it, and now they were not able to haul it in because of the quantity of fish. That disciple whom Jesus loved therefore said to Peter, it is the Lord. When Simon Peter heard that it was the Lord, he put on his outer garment, for he was stripped for his work, and threw himself into the sea. The other disciples came in the boat, dragging the net full of fish, for they were not far off from the land, but about 100 yards off. When they got out on the land, they saw a charcoal fire in place, with fish laid out on it and bread. Jesus said to them, bring some of the fish that you have caught.
So Simon Peter went aboard and hauled the net ashore, full of large fish, 153 of them. And although there were so many, the net was not torn. Jesus said to them, "Come and have breakfast." Now none of the disciples dared ask him, "Who are you?" They knew it was the Lord. Jesus came and took the bread and gave it to them, and so with the fish. This was now the third time that Jesus was revealed to the disciples after he was raised from the dead. May the Lord give his blessing to the reading of his word. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. The grass withers and the flower fades, but the word of our God stands forever. É. That'll be difficult to translate. It's okay. We will go I'm on. sorry. Thank you. É uma passagem que eu não lembro. Let us look to the Lord in prayer. Vamos orar para o Senhor. Father, we ask that the words of our mouth Senhor, nós pedimos que o que sai da nossa boca and the meditation of our heart e a meditação do nosso coração would be acceptable in your sight. será aceitável aos seus olhos. O Lord, our God Ó Senhor, nosso Deus, and our Savior. nosso Salvador. In our Savior's name we pray. No nome do nosso Salvador nós oramos. Amen. Amém. I don't know about you, but Easter Sunday is one of the highlights of the year for me. Eu não sei sobre vocês, mas para mim a Páscoa, ou o dia da ressurreição, é o topo, é o cume do ano para mim. When I ministered in Lakeland for 40 years, Quando eu ministrava a Lakeland durante 40 anos, we would start at the lake at 7:30 in the morning nós começaríamos no lago às 7h30 da manhã, at a sunrise service. num serviço de nascer do sol. And then we would move to the church, E aí a gente ia para a igreja and we had a little graveyard at the church. e nós tínhamos um pequeno cemitério na igreja. Many of our loved ones were listed there at that place Muitos dos nossos amados irmãos estavam ali naquele who cemitério, had died in the Lord. que morreram no Senhor. And we would talk about our hope of the resurrection and seeing these people once again. E nós falávamos da esperança no Senhor e da ressurreição dessas pessoas de novo. And we would many times sing songs there. E muitas vezes cantávamos canções ali. He lives. Ele vive. We would sing, because he lives, I can face tomorrow. Nós cantávamos porque ele vive, eu posso crer no amanhã. We would preach from the scriptures once again after the sunrise service. Nós pregaríamos da Escritura que depois desse serviço de manhã cedo, We would go and have breakfast together. a gente ia tomar café juntos. We would have Sunday school then. A gente teria a nossa EBD. We would have our church service. Nós teríamos o nosso culto local. And usually during the church service, we would have a special presentation from our choir. E durante o serviço, durante o culto, a gente teria uma apresentação especial do nosso coral. And then we would open the Word of God again, E aí abriríamos a palavra de Deus novamente. and we would preach from the Word of God. E aí a gente pregava da palavra de Deus. A very wonderful time, Um momento maravilhoso, but a very tiring time. mas muito cansativo. And many times, the next week, Muitas vezes na semana seguinte, because of tiredness, por causa do cansaço, there would be a depression. teria uma certa depressão, There would be a discouragement. teria um desencorajamento. The devil seemed to attack very strongly. Parece que o diabo atacava muito fortemente. And I don't know if that is true since last Sunday for you, E eu não sei se isso é verdade desde domingo passado para vocês, but I have found that anytime there is a spiritual high, mas eu descobri na minha vida que sempre que tem uma alta espiritual, many times there becomes a valley aí entra uma vala espiritual, of depression, depressão, discouragement, desencorajamento, despair. desespero. Well, we see that in our text today, that we see in our text today that the disciples, I believe, are discouraged. Nós vemos no texto nosso de hoje que os discípulos estão desencorajados. Our text today tells us this is the third time that Jesus revealed himself. O nosso texto diz que essa é a terceira vez que Jesus se revela a eles. The first time was when he was raised from the dead on the first day of the week, resurrection morning.
A primeira vez foi na ressurreição do domingo de manhã que ele se mostrou aos discípulos. The second time was 8 days later. A segunda vez foi 8 dias depois. Thomas was not there the first time. Tomé não estava lá na primeira vez. And he said, when they told him, he's raised from the dead, Quando disseram para ele ressurgiu dos mortos, he said, I'm not going to believe it. ele disse, eu não vou acreditar. Evidently, they had pulled some tricks on him before. Evidentemente, eles tinham feito algumas sacanagens com ele. And he said, unless I put my finger in the nail marks of his hands and in his side, E ele disse, se eu não colocar o meu dedo nas feridas da mão e nas feridas do seu lado, I will not believe. eu não vou crer. And so 8 days later, Jesus appears to them. Então, 8 dias depois, Jesus aparece a eles. Thomas doesn't have to put his fingers in his hands and his side. Tomé nem precisa pôr o dedo nas suas feridas. He falls to his knees and says, my Lord and my God. Ele cai de joelhos e diz, meu Senhor e meu Deus. Now, on that first day of the week, Naquele primeiro dia da semana, Jesus had told the disciples through the women, Jesus tinha dito aos discípulos, por meio das mulheres, go to Galilee and I'll meet you there. vá para a Galiléia e eu encontrarei vocês lá. 8 days later, they still haven't gone. 8 dias depois, eles ainda não foram. They're still in Jerusalem. Eles ainda estavam em Jerusalém. And so here we find that they go to Galilee. Então aqui a gente descobre que eles vão à Galiléia. We don't know if it was a week later, 10 days later. We don't know what the span of time was between the last time that Jesus appeared to them and this time. Nós não sabemos se aqui passou 8 dias, 10 dias. A gente não sabe o período de tempo que se passou que Jesus mandou eles ir e eles foram. And we are not told, but I am assuming Nós não somos ditos, mas eu assumo after seeing Jesus the first 2 times, que depois de ver Jesus pelas primeiras 2 vezes, and now for whatever reason the space of time in between, e por algum motivo o espaço de tempo aqui não é revelado, Jesus is not there. Jesus não está ali. And so Peter says, I'm going to go fishing. Pedro diz, eu vou pescar. They return to their old way of life. Eles estavam voltando ao seu modo antigo de vida. They seemingly don't know what else to do. Eles não sabem mais o que fazer. And so we see here that we have the setting of them going fishing. Então a gente vê aqui o contexto deles irem a pescar. And so we see them confused, fearful, and unsure about their future task. Então a gente vê eles aqui um pouco confusos, sem segurança do que eles iriam fazer a partir de agora. Now, I don't know about you, but I've got many questions for this text. Eu não sei sobre vocês, mas eu tenho muitas dúvidas sobre esse texto. And they're not answered. E elas não são respondidas. And so the question is, why aren't they answered? E a pergunta é, por que elas não são respondidas? Well, in the last verse of John, the book of John, No último verso do livro de João, in verse 25, no verso 25, it says, now there are also many other things that Jesus did, diz assim, Jesus também fez muitas outras coisas. were every one of them to be written, Se todas elas fossem escritas, I suppose that the world itself penso que nem mesmo o mundo inteiro could not contain the books that would be written. haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. And so that's one reason why we're not given every detail. Então esse é um motivo, uma razão por que a gente não é dado todos os detalhes. I don't know about you, but when I read the scriptures, I have many unanswered questions. Eu não sei vocês, mas quando eu leio a Escritura, eu tenho muitas dúvidas sobre a Escritura. Let me show you some of the unanswered questions that are here. Deixa eu te mostrar alguma das perguntas que não são respondidas aqui. Now, the fish. O peixe. Who caught the fish that Jesus was cooking on the fire? Quem que pegou o peixe que Jesus estava cozinhando no fogo? Did Jesus catch the fish? Jesus pegou o peixe? Did he call the fish and say, like he said for Jonah's great fish? Ele chamou o peixe como ele chamou o peixe grande de Come Jonas. come here, and he just picked them up? Vem aqui e ele simplesmente pegou do chão. Did he create the fish? Ele criou o peixe. We don't know. Nós não sabemos. How about the bread? E o pão? Was it already made? Já estava feito? Was it leavened or unleavened? Estava levedado ou não levedado? If it's leavened, it takes time for the bread to rise. Se é levedado, leva tempo para o Did, pão se did- fazer. did Jesus purchase it? Jesus comprou o pão.
Did he bring it with him? Ele trouxe com ele. Did he create it right then? Ele criou do ar. Where's the answers to these questions? Cadê as respostas para How essas about the perguntas? fire? E o fogo? Did he make it? Ele fez. Did he call down fire from heaven Ele chamou fogo do céu, like in former times? como em tempos antigos. Did he gather the wood for the fire? Ele pegou a madeira para o fogo. Did he use a fire that was already there? Ele usou um fogo que já estava lá. How about the catch of fish? E a pesca? There were 153 fish. Tinha 153 peixes. Why 153? Por que 153 That would have peixes? taken some time to count those fish. Levaria um tempo para contar esses peixes. It says they were large fish. Falou que o texto diz que eram peixes grandes. How large fish? Quão grandes? Was it this big? Era desse tamanho? This big? Desse tamanho? This big? Desse tamanho? How large were those fish? Qual o tamanho dos peixes? Why was the net not torn? Por que não foi partido? Was it a super net? Foi uma rede gigante? Was it miraculous deed that happened? Foi algo miraculoso que aconteceu? Why did Jesus ask for fish when he was already cooking fish? Por que Jesus pede por peixe, sendo que ele já estava cozinhando peixe? How many fish did Jesus cook? Quantos peixes Jesus cozinhou? Was there one for each disciple? Era um para cada discípulo? And when he said bring the fish, did they bring one each or two or three? How many did they bring? E quando ele disse traga o peixe, eles trouxeram 1, 2, 3 para cada um. Quantos eles trouxeram? Who cleaned the fish? Quem limpou o peixe? Did Jesus clean the fish? Jesus limpou o peixe. Did the disciples clean the Os fish? discípulos limparam o peixe. Was it a miraculous? Foi um milagre? Did they wait to eat the fish they brought, or were those for seconds? They eat the ones that Jesus had prepared first, or these seconds, or how did that work? Eles comeram o peixe que eles trouxeram, ou eles comeram o peixe que Jesus trouxe, ou eles deixou esses para mais tarde? Como que isso funciona? It's obvious they didn't eat 153 fish. Eles não comeram 153 peixes, com certeza. What did they do with those fish? O que eles fizeram com esses peixes? Did they throw them back in? Eles jogaram de volta, Did they give them to somebody else? deram para outra pessoa, Did they sell them? venderam Maybe to support the work? para ajudar na obra. Why did they not recognize Jesus immediately? Por que não reconheceram Jesus imediatamente? Was it because their eyes it was hidden from their eyes, like on the road to Emmaus? Porque estava escondido de seus olhos, como no caminho para Emaús? Were they just tired from being up all night? Ou eles estavam só cansados de estar acordados a noite toda? Or was he too far away? Ou ele estava muito distante? Or was there a fog? You know, it can get very foggy. Ou tinha uma névoa? Aqui mesmo nevam muito. The recognition seems to happen after the miraculous catch. O reconhecimento parece ter acontecido depois da pesca milagrosa. On the shore, Jesus was both visible and audible. Na Baía, Jesus estava visivelmente e audivelmente visto. We're not told all these details. Não é dito todos esses detalhes a nós. Many times we do not have the details of our lives. Muitas vezes nós não temos os detalhes das nossas vidas. Why did somebody get delayed and come late? Por que alguém chegou atrasado? How many times have I come across a accident on the road? Quantas vezes eu me encontrei num acidente no meio da rua? And had I left when I thought that I should leave, E se eu tivesse saído quando eu deveria ter saído, I would have been there and had that accident. eu estaria naquele momento e eu participaria daquele acidente. Sometimes we can see those things, Às vezes a gente vê essas coisas, but most of the time we don't know those things. mas a maioria das vezes a gente não vê essas coisas. There were only 7 disciples here. Só tinha 7 discípulos aqui. Where were they? Onde estavam eles? Is there significance of the 7? Tem alguma significância os 7? The disciples' condition before the catch A condição dos discípulos antes da pesca were that they were wet, era que eles estavam molhados, cold, com frio, hungry, com fome, weary, cansados, discouraged. desencorajados. Have you ever gone fishing and not caught any fish Já foi pescar e não pegou nada? after being up all night long? Depois de estar a noite inteira pescando? Very discouraging. Muito desencorajante. They were discouraged before the fishing trip. Eles estavam desencorajados até mesmo antes da pesca. Now they were really discouraged. Agora eles estavam realmente desencorajados. But I want to show you something that's very important. If you don't remember anything else, remember this. E eu quero te mostrar algo muito importante. Se não for para vocês não lembrar nada, lembre-se disso. The fire O fogo
met the need of being wet and cold. O fogo se deu à necessidade deles estarem molhados e com frio. The fish and bread met the need of hunger and O weariness. peixe e o pão fez a necessidade para eles estarem com fome. The miraculous catch met the need for encouragement. A pesca milagrosa alcançou a necessidade deles estarem desencorajados. And the revelation that Jesus was there E a revelação que Jesus estava ali met all their needs. alcançou todas as suas necessidades. They were confused, not knowing what to do Eles estavam confusos, sem saber o que fazer, before the fishing trip, antes da pesca, during the fishing trip. durante a pesca. Why did the Lord wait till after the long night to meet their needs? Por que o Senhor esperou depois da longa noite para satisfazer as suas necessidades? Have you ever been confused knowing not what to do? Você já esteve confuso, sem saber o que fazer? Have you ever been discouraged and not know how to react? Você já esteve desencorajado, sem saber como reagir? I would like to make some applications for us tonight, to this morning, how to do that. Eu gostaria de fazer algumas aplicações aqui para gente, como a gente não fazer isso. How to meet discouragement. Como atacar desencorajamento. The first thing is to pray. Primeira coisa é orar. James chapter 1 verse 5 says, if any of you lack wisdom, Tiago 5, verso 1 diz, se qualquer um de vocês tem falta de sabedoria, let him ask of God. peça a Deus. Secondly, Segunda coisa, seek wisdom from the word of God busque sabedoria da palavra de Deus and obey it. e obedeça. James chapter 3 tells us about the wisdom that is from above. Tiago capítulo 3 diz da sabedoria que vem do alto. James chapter 1 says seek wisdom, Tiago capítulo 1 diz busque sabedoria and James chapter 3 describes wisdom. e Tiago capítulo 3 descreve sabedoria. The first message that Jesus ever gave, Matthew chapter 5, the Sermon on the Mount, A primeira mensagem que Jesus deu, que foi Mateus 5, no Sermão do Monte, can give us great wisdom. nos dá grande sabedoria. It talks about our worry, Fala sobre as nossas preocupações, our fears. nossos medos. Tells us to seek first the kingdom of God, Fala pra gente buscar primeiro o reino de Deus. and all these things will be added to us. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. So first we pray asking for wisdom. Então, primeiro a gente pede sabedoria. Secondly, we seek wisdom from the word. Depois a gente busca a sabedoria da palavra. And number 3, remember this, E número 3, lembre-se disso. know that God will meet our needs at the right time and at the right place. Saiba que Deus vai satisfazer a nossa necessidade no lugar certo e no tempo certo. His timetable is not our timetable. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. He knows better than we do. Ele sabe muito mais que nós. If we knew the end from the beginning, Se nós soubéssemos o final do início, we would choose what he has for us. nós escolheríamos o que ele tem para nós. But we do not know those things. Mas nós não sabemos isso. Romans 8, verse 32 says this, Romanos 8, 32 diz assim: he who did not spare his own son, aquele que não poupou nem seu próprio filho, but gave him up for us all, mas entregou a todos nós, how will he not also, como que ele também with him graciously, não nos dará com ele graciosamente give us all things? todas as coisas? Just let me step back for a moment. Deixa eu me afastar por um momento. There are many verses in the Bible that are very, very special. Tem muitos versículos na Bíblia que são muito especiais. Verses that we know by heart. Versículos que sabemos de cor. The Lord is my shepherd, I shall not want. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. For God so loved the world that he gave his only begotten Son. Porque Deus amou o mundo que deu seu único unigênito filho. The good shepherd gives his life for the sheep. O bom pastor dá a vida às suas ovelhas. And we could go on and on. E a gente pode ir achando esses versículos. Romans 8:28. Romanos 8, 28. And we know that all things work together for good. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. But may I suggest to you Mas devo sugerir a vocês that Romans 8:32 que Romanos 8, 32 ought to be one of those tem verses que ser um desses versos. that you know and that you camp on. Que você sabe e que você guarda no seu coração. If God sent his son to die for Se us, Deus mandou o seu filho para morrer por nós, anything else is just very superficial. tudo o resto é superficial. Number 4, Número 4. when we are unsure what to do,
Quando a gente está incerto do que fazer, do the next thing. faça a próxima coisa. What we already know to do. O que a gente já sabe fazer. Psalm 119, 105. Salmo 119, versículo 5. Thy word is a lamp unto my feet Sua palavra é luz para os meus pés and a light unto my path. e uma luz para o meu caminho. And the lamp there is a foot lamp. E a luz dela é uma luz de pé. It only illuminates the next step. Só ilumina o próximo passo. We want the big flashlight that shows us the future. Nós queremos o holofote que mostra o futuro. And God says the next step. Mas Deus mostra o próximo passo. Idleness is not an option. Ficar parado não é uma opção. Now we say, wait on the Lord. A gente diz, espera no Senhor. But there's a difference between waiting on the Lord and idleness. Mas existe uma diferença entre esperar no Senhor e deixar no neutro. Waiting on the Lord is looking to the Lord, Esperar no Senhor é olhar para o Senhor. seeking the Lord, Buscar o Senhor. looking to the Word of God. Buscar o Senhor na sua palavra. Number 5, Número 5. remember that Jesus is in complete control. Lembre-se que Jesus tem o total controle. The disciples had worked all night Os discípulos trabalharam a noite toda and they caught nothing e não pegaram nada, until Jesus came. até que Jesus veio. Jesus had told them, without me, you can do nothing. Jesus tinha dito a eles, sem mim nada podeis fazer. Paul tells us Paulo diz a nós that there's no good thing that dwells within me. que não há coisa boa alguma que vive em mim, It is Christ que somente Cristo, that empowers. que me empodera, It is Christ que é Cristo that enables. que me ativa, que me possibilita. Matthew 28:18 says this. Mateus 28:15 diz assim: All authority has been given to me in heaven and in earth. toda autoridade foi me dada no céu e na terra. 2 verses later it tells us, I am with you always. 2 versículos depois ele diz: estarei com vocês para sempre. Have you ever felt abandoned? Já se sentiu abandonado? Have you ever felt alone? Já se sentiu sozinho? Well, can I tell you that on Good Friday we celebrated Christ being abandoned. E eu te digo uma coisa, na sexta-feira da paixão nós celebramos Cristo estando sozinho e abandonado, So that you would never be para abandoned. que você nunca estivesse abandonado. I am with you always, Jesus Eu says. estarei com vocês sempre, Jesus disse. Remember that Jesus is always serving us. Lembre-se que Jesus está sempre nos servindo. He provided the fish, Ele providenciou o peixe, the bread, o pão, the warmth, o calor, the companionship, a companhia, the comforting words. as palavras confortantes. And Jesus continues to serve us today. E Jesus continua nos servindo hoje. He does so by interceding for us. Ele faz isso intercedendo por nós. Hebrews 7:25 says this. Hebreus 7:25 diz assim: He ever lives to make intercession for us. Ele vive para sempre para interceder por nós. Romans 8:34 says this. Romanos 8:34 diz assim: Christ Jesus is at the right hand of God, Jesus Cristo está à direita de Deus, interceding for us. intercedendo por nós. So he serves us by interceding for us. Ele nos serve intercedendo por nós. Jesus serves us today by providing for us abundantly. Jesus nos serve hoje providenciando para nós abundantemente. Psalm 23 says this. Salmo 23 diz assim: You prepare a table before me Preparas uma mesa diante de mim, in the presence of mine enemies. na presença dos meus inimigos. A little later it says my cup overflows. Mais tarde diz: o meu copo se enche. A little later it says I will dwell in the house of the Lord forever. Mais tarde diz: eu habitarei na casa do Senhor para sempre. And so Jesus serves us today by interceding for us, Então Jesus também nos serve intercedendo por nós, by providing abundantly for us, providenciando abundantemente por nós, by giving us strength. nos dando força. Isaiah 40 tells us this. Isaías 40 diz assim: Those who wait on the Lord aqueles que esperam no Senhor shall renew their strength. vão renovar as suas forças. John 21 shows us a tender Savior João 21 nos mostra um Salvador, meeting the confused, indo de encontro aos confusos, the weary, aos cansados, with provision, com provisão, restoration, restauração and renewed purpose.
e propósito renovado.